Bem, pessoal, dando continuidade, eu coloquei, inclusive, na parte do fórum de dúvidas, alguma coisa que envolvia o princípio de indução. Então, hoje vamos falar do princípio de indução. Mas para falarmos do princípio de indução, é necessário que nós conheçamos o axioma de Peano, que caracteriza o conjunto dos naturais. Então, os axiomas de Peano, ele consiste em, primeiro, existe uma função injetiva, isso vai ser muito importante, de naturais e naturais, definida por S de n igual a n mais 1, que nós chamamos de sucessor de n. Então, essa é a função sucessão. A função sucessão é uma função injetora. O axioma 2, ele diz o seguinte: existe e é único o 1 pertencente aos naturais, tal que 1 é diferente de S de n para todo n pertencente aos naturais. Essa informação, que 1 é diferente do sucessor de n para todo n pertencente aos naturais, significa dizer que o 1 não é sucessor de ninguém. Lembra como a gente apresentou o conjunto dos naturais? Para o analista, o conjunto dos naturais começa a partir do 1. Para os algebristas, o conjunto dos naturais começa a partir do 0. Então, o que vai prevalecer para nós é o entendimento do analista. O 1 não é sucessor de ninguém. A nossa função, naturais e naturais, então a gente vai certificar que os naturais começam a partir do 1 e não a partir do 0. Por quê? Porque o 1 ele não é sucessor de ninguém, ou seja, o 1 é diferente de S de n para todo n pertencente aos naturais. Uma outra coisa que induz ao princípio de indução é a premissa 3, o axioma 3. O axioma 3 diz o seguinte: se x é um subconjunto de naturais, o 1 está em x, e a imagem de x pela função sucessão está em x, o 1 está em x, e a imagem de x pela função sucessão está em x, ou seja, se eu pegar um n em x, o seu sucessor também está em x, então x, na verdade, é o próprio conjunto dos números naturais. Então isso aqui, esse axioma 3, é praticamente o princípio da indução. Por quê? O que diz então o princípio da indução após esses três axiomas? Função sucessão injetiva, existe e é único um pertencente aos naturais que não é sucessor de ninguém, e para cada x está contido de naturais, se 1 está em x, a imagem de x pela função sucessão está em x, ou seja, se n é o número de x e o sucessor de n está em x, então x é igual a naturais, isso nos conduz ao princípio de indução, que é o seguinte: se uma propriedade P, lembra da propriedade quando nós definíamos conjunto a partir de uma premissa. Se uma propriedade P é válida para o número 1, ou seja, vale P de 1, e se supondo P válida para o número N, vale para 1, vale para N, isso implicar que a propriedade P é válida também para o sucessor de n, ou seja, n mais 1. Então, nós concluímos que P vale para todos os números naturais. P vale para todos os números naturais. Então, em matemática, o princípio de indução ele é importantíssimo, porque, em geral, em nenhuma ciência você pode deduzir algo a partir de uma sequência de eventos que ocorrem. Digamos, chove todos os dias numa determinada cidade. Ninguém pode me garantir que no dia seguinte ocorrerá uma chuva naquela cidade. Embora tenha uma frequência de chuva constante,
Ou em algum momento pode ser que essa chuva deixe de vir e aí invalida a sua verdade. Mas aqui na matemática nós temos um princípio de indução ou princípio de recorrência, que se um fenômeno vale para 1, e se supondo que vale para n, a gente conseguir provar que vale para um enésimo termo mais 1, ou seja, o sucessor de n, então a gente conclui que aquele fenômeno vale para todo n, pertencente aos naturais. Então, vamos provar, usando o princípio de indução, que para todo n pertencente aos naturais, tem-se que S de n é diferente de n. Ok? Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Que o sucessor de n é diferente de n para todo n pertencente aos naturais. Ok? Então é o seguinte, eu vou demonstrar esse resultado da seguinte maneira. Eu vou chamar P de 1. P de 1 é verdadeira. Por quê? Pelo axioma 2, pelo axioma 2, temos que 1 é diferente do sucessor de n para todo n pertencente aos naturais. Em particular, temos que 1 é diferente do sucessor de 1. Quem é o sucessor de 1? 2. Sucessor de 1 é 1 mais 1, 2, ok? Olha para a função sucessão. Então, a premissa vale para o 1. Suponhamos que a premissa vale para n. N maior do que 1. Que já provamos para o 1. Isto é, S de n é diferente de n. Ok? Vamos mostrar que P de n mais 1 é verdadeira. Ok? Para isso, a gente vai usar um fato importantíssimo. A própria definição da função sucessão diz que ela é uma função injetiva. Lembra o que é uma função injetiva? Uma função é dita injetiva. Uma função é dita injetiva se x é diferente de y, então a imagem de x é diferente da imagem de y. Então, se Sn é diferente de n, por hipótese, de fato, sendo por hipótese, S de n diferente de n,
E sendo a função sucessão injetora, temos que S de S de N, S de S de N é diferente de S de N. Porque S de N é diferente de N, então S de S de N é diferente de S de N. Para todo N, e isso implica, então, que a nossa premissa valeu para N mais 1. Ok? Isso implica, então, que S de N é diferente de N para todo N pertencentes naturais. Ok? Por quê? Porque eu vou traduzir o que está escrito aqui. O que significa S de S de N? Significa S de N mais 1, porque o sucessor de N é N mais 1. Isso aqui é diferente do sucessor de N. Ou seja, nós chegamos que a premissa se vale para N, supondo que vale para N, nós mostramos que vale para N mais 1. Porque isso aqui, na verdade, o que é isso aqui? S de N. É N mais 1. Ok? Então, nós chegamos aqui, na verdade, que S de N mais 1, o sucessor de N mais 1, é diferente de N mais 1. E aí você tem que a sua premissa vale para todo N pertencentes naturais. Ok?